Boa noite, meus amados. Sejam todos bem-vindos à primeira igreja batista na cidade de Jacareí. Você que nos acompanha também nas redes sociais, pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos na nossa sexta mensagem de uma série que eu chamei de Entre a Conquista e a Restauração, ou Entre a Restauração e a Conquista. Nós estamos estudando dois livros da Bíblia, o livro de Josué e o livro de Neemias. Na última mensagem, eu compartilhei com vocês a respeito de sonhos. Aprendemos que nada acontece enquanto alguém não sonha. Os sonhos nos ajudam a ter foco, a manter a energia. Aprendemos que para sonhos serem vivenciados, nós precisamos de oração, de planejamento e de perseverança. Hoje quero falar exatamente sobre esta palavrinha, planejamento. É o caminho para o sucesso. Então, o tema da nossa mensagem hoje é um plano para vencer desafios. Pode ser também, poderia ter sido chamado de um plano para viver os nossos sonhos. Disse para vocês, na primeira mensagem, quando falamos de coragem, no livro de Josué, eu disse que muitas pessoas deixam de viver sonhos porque elas têm medo do fracasso. Elas olham e muitas vezes se concentram nas suas experiências passadas de fracasso. E quando elas pensam na possibilidade de fracassar, elas desistem. Por isso, falo para vocês uma frase do pastor Rick Warren, onde ele diz: pessoas que vivem sonhos se preparam para o êxito ao invés de se preocuparem com o fracasso. Pessoas que vivem sonhos se preparam para o êxito ao invés de se preocuparem com o fracasso. A pergunta, talvez, que você pode fazer: pastor, por que nós precisamos fazer planos? Algumas pessoas já me perguntaram: olha, mas quando eu leio o Tiago, e eu vejo na palavra que nós devemos ter cuidado para não dizer que amanhã faremos isto ou aquilo, ficaremos em tal lugar. E a Bíblia diz que nós devemos dizer se Deus quiser. Será que esta palavra não está dizendo que nós não devemos fazer planos? Não, de forma alguma. O que o texto está dizendo é que nós não somos aqueles que fazem acontecer. Nós recebemos de Deus os planos e os projetos abençoados. É isso que nós temos que buscar. Nós devemos sempre colocar todos os nossos planos e projetos diante do altar de Deus, para ser aprovados por eles. No início da minha vida cristã, eu imaginava um Deus que estava atrás de mim, e eu ia caminhando dizendo: Senhor, abençoa o que eu vou fazer. Abençoa o que eu estou fazendo. Eu compreendi que isto não tem muito a ver com Jesus como nosso pastor. Porque na verdade a ideia do pastor, ele está à frente e sou eu que sigo ele. E não ele que vem atrás me abençoando. Então eu mudei minhas orações e minha perspectiva. E antes de começar a agir, eu comecei a dizer: Senhor, eu quero os projetos que são do Senhor para a minha vida. Quando eu recebo o que o Senhor tem, Ele já me dá as coisas abençoadas. E aquilo que Deus abençoa, absolutamente ninguém pode amaldiçoar. Por isso, hoje você vai aprender por que fazer planos. Primeiro, porque Deus faz planos. Ele faz planos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço, grife ali, os planos que tenho para você. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo está num contexto de disciplina de Deus ao povo de Israel. Na verdade, o que Deus acabou de dizer por meio da boca do profeta Jeremias ao povo de Israel, dizendo: vocês vão para o cativeiro. Muitos irão morrer pela guerra. Quem se salvar da guerra vai morrer pela fome, e quem sobreviver à fome irão muitas vezes morrer pela peste.
Vocês vão para a Babilônia, vocês serão levados à Pérsia, e de lá vai sair apenas um remanescente, porque eu vou tirar o coração de vocês de pedra, e eu vou lhes dar um coração de carne. Aponta para o Novo Testamento. O que Deus está dizendo: eu não desisto de vocês, mas vocês não vão sair do mesmo jeito. Por isso que Jeremias 18 vai dizer: eu fui na casa do oleiro, vi que o oleiro fazia um vaso de barro, se quebrou, e ele tornou a fazer deste barro um vaso novo. E aí Deus disse: vocês são nas minhas mãos como barro, eu vou quebrar vocês, e eu vou fazer vocês novo. Ele está dizendo: eu tenho intenções perfeitas, eu tenho planos para vocês. Então Deus é um Deus que faz planos. Segundo, porque Deus organiza planos. É Ele que vai dizer para você aquilo que é o melhor para a sua vida. Não estou dizendo que Deus organiza o seu conforto. Não estou dizendo que os planos de Deus são aqueles planos que você diz: oh, que maravilha, água de coco na praia, né? Uma delícia. Não, muitas vezes o plano é este, né? É doloroso, é difícil, mas Ele conhece o seu coração. O seu coração, diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Juntos, por favor. Mas o Senhor determina os seus passos. O homem planeja, mas a resposta vem da boca do Senhor. O homem planeja, mas o Senhor avalia o espírito e as motivações. Ele organiza. Por isso que na minha oração, eu ensinei a vocês no início do ano, é dizer: Senhor, eu quero tal coisa, e este é meu projeto, mas se o Senhor tiver alguma coisa melhor, então cancela meu pedido, porque eu quero que o Senhor tem para mim. E também porque é boa administração diante de Deus. Eu devo fazer planos, porque fazer planos é você ser um bom mordomo, um bom administrador diante de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é uma ação minha, a ação de buscar o entendimento, de discernir o tempo e a maneira como eu vou viver, como tolo ou como sábio, tem a ver com a capacidade que você tem de se planejar. Muitas pessoas precisam compreender que o grande erro delas não está muitas vezes em pecados morais, mas em pecados de omissão. Muitos homens e mulheres, em vários aspectos da sua vida, já ouvi pergunta como dizer: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo fiel diante de Deus, eu dou o meu dízimo, as minhas ofertas, eu trabalho, eu busco, eu já avaliei a minha vida, não encontro pecado, por que eu não consigo prosperar? Aí eu faço a seguinte pergunta: quais são os seus projetos e os planos que você está executando? Ele fala assim: oi? Como assim? Né? Fala assim: porque a maioria de homens e mulheres não vivem os seus sonhos por falta de planos e projetos. Neemias, ele viveu sonhos. Os sonhos foram gerados num quarto de oração, de intercessão durante 4 meses. Mas toda a oração, na palavra oração, existe também ação. E a ação dentro desses 4 meses foi fazer um planejamento. Então hoje eu quero responder a pergunta: como fazer um plano? E este plano é um acróstico que começa com passos iniciais. Complete ali: passos iniciais.
Os passos iniciais eu tenho compartilhado em todas as últimas 5 mensagens. É disso tudo que eu estou falando. Eu vou resumir. Mas se você dizer, pastor, quais são os passos iniciais? Vá lá no YouTube e volte a ver todas as mensagens. Porque os passos iniciais começam com: busque o Senhor e defina conceitos. O que é definir conceitos, pastor? É saber o que Deus quer fazer. Mais importante do que você dizer a Deus o que você quer fazer para Ele, o que você quer fazer na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, o que você quer fazer em termos de vida, é mais importante você saber o que Deus quer fazer. Porque você pode perceber e fazer um plano, um projeto, e você estar longe daquilo que Deus projetou. Você pode dizer, eu vou construir uma grande casa, e eu vou comprar. E daqui a 3 meses Deus vai te dizer, eu vou te levar para a Inglaterra, vou te levar para a Espanha, vou te levar para outro lugar. E você diz assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque você não estava percebendo o que Deus tem como plano. Então não é o que você vai fazer, é entender o que Deus quer fazer. E ali você precisa determinar princípios, valores, posturas e procedimentos. A isto nós chamamos de código de ética complete. Ou seja, aquilo que vai determinar, aquilo que vai ser baliza para você construir. Porque não cabe aos homens e mulheres de Deus serem maquiavélicos. Maquiavel foi quem disse, os fins justificam os meios. Ou seja, sim, os meios importam. Você não vai prosperar de qualquer jeito. Você não vai querer casamento de qualquer maneira. Você tem valores, aquilo que é importante. Os valores vão proteger você de você mesmo. Os valores é aquilo que para uma organização é importante. Na primeira reunião de liderança, na entrevista quando eu fui entrevistado pela nossa diretoria para me tornar o pastor, eu deixei muito claro quais são os meus valores. Um dos primeiros valores que eu coloquei na minha vida, depois de sofrer durante 10 anos e quase perder meu casamento, é dizer, família vem antes de trabalho. Vem antes de igreja. Porque antes de vir à igreja, a família foi criada primeiro. Só para você entender. Primeiro Deus, depois família, depois sim vem o trabalho. Mas a palavra de Deus, às vezes eu posso estar dizendo que eu tenho esse valor, mas todo o meu projeto e o meu horário, o meu cronograma, a minha vida não está organizado, baseado nos meus valores, eu vou ter um problema. Porque a base para aquilo que eu vou planejar devem ser os meus valores. Se o meu planejamento não é um reflexo dos meus valores, então eu vou ter uma incoerência, eu vou ser incongruente. A minha razão vai para um lado, a minha emoção vai para outra e as minhas ações para outra. Eu estou completamente fragmentado por dentro e por fora. Isto faz as pessoas adoecerem. Deus coloca para você quais são os valores. Portanto, saber quais são os seus pontos fortes e fracos, ou seja, aquilo que você pode lidar e aquilo que você não pode lidar, é determinante. Uma vez um certo jovem me diz, pastor, tenho a possibilidade de viajar, fazer um curso de especialização no exterior. Eu estou orando para saber qual é a vontade de Deus. E eu falei assim, olha, é uma grande oportunidade. Oportunidades como essa nós temos que aproveitar. E ele diz assim, tem um problema. Qual é o problema? Eu tenho que ir sozinho. Eu falei assim, sem dúvida alguma. E eu não sei qual é o plano de Deus. Aí quem já passou no aconselhamento comigo sabe que eu sou bem direto em alguns momentos. E eu pergunto, então me responde uma pergunta. Você é um jovem de 27 anos, casado há 5, e eu pergunto, você é capaz de viver 1 ano sem sexo longe da sua esposa?
Você tem dificuldades de lidar com a fragilidade sexual. Aí ele abaixou a cabeça e falou assim: eu tenho. Então você já tem a resposta. Você só pode encarar aquilo que você se sente capaz. Por quê? Porque esse é um valor. Eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Ah, pastor, nenhum homem consegue. Há homens que sim, mas se você vai dizer, eu não tenho capacidade disso, nada adianta você viver um sonho, encontrar sucesso e ter o fracasso em todas as outras áreas da sua vida. O que você é capaz de lidar. Então, é ali que você tem que trabalhar em cima dos seus valores, o que é importante para você, passos iniciais. Segundo lugar, o L, levantar dados para viver o sonho. Você precisa levantar dados para viver o sonho. Alguns dados importantes sobre o que? Primeiro delas, levantar as necessidades. Complete. Levantar as necessidades. Primeiro, porque Deus se compromete não com os meus desejos. Eu já disse para você que a diferença de sonhos, entre sonhos e ilusões, é que sonhos sempre vão responder às necessidades, e não apenas a desejos. Tem a ver com necessidades. Olha que vai viver o que Neemias vai dizer no capítulo 2, versículo 11 ao 16. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montando. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que havia sido destruída pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus. De novo, não tinha dito nada aos judeus. Sonhos, você tem que ter cuidado para quem você fala, já falei sobre isso. Aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. O que ele está fazendo? Ele tinha ouvido sobre Jerusalém. Agora ele está conferindo. Ele está levantando necessidades. Ele está observando. Um dos maiores erros das pessoas é que elas tentam fazer coisas baseado no que os outros estão fazendo. Eles constroem. Eu vou plantar um negócio. Vou plantar um negócio de quê? Vou montar um salão de cabeleireiro, porque tem um monte de cabeleireiro. Vou fazer mais do mesmo. Mais do mesmo. Você tem que olhar, eu quero plantar um negócio, um mercado. Vá para onde não tem mercado, pelo amor de Deus. Você vai botar um mercado do lado do outro. Então, levante necessidades, veja o que está acontecendo. Eu tenho dito para a nossa liderança ministerial, que como igreja, nós não vamos estar fazendo coisas que outras igrejas estão fazendo. Muitas vezes nós ouvimos, pastor, o que a igreja vai fazer no Natal? Fala assim, por que você está perguntando? Porque as outras igrejas estão tudo fazendo, pastor. Programação de Natal, cantata. Fala assim, vocês vão fazer alguma coisa? Não. Fala assim, por quê? Porque as outras já estão fazendo. A gente vai orar, vai abençoar, vai levar gente que está fazendo. Nós vamos estar pensando em fazer coisas que ninguém está fazendo. Porque nós vamos suprir necessidades que não estão sendo atendidas. Essa é a nossa visão como igreja.
Suprir necessidades. Projetos que nós vamos buscar não é tentar fazer o que os outros estão fazendo, comparar com o que os outros estão fazendo, lidar com as igrejas irmãs nós como se fossem concorrências. De jeito nenhum, nós nos unimos ao que Deus está fazendo lá. Agora, o que Deus tem para nós aqui é algo extraordinário. Nós precisamos receber dele. Nós temos que observar, por isso que nós saímos caminhando nas ruas. Ontem, o que o Senhor tem para nós? Como nós vamos entrar nos condomínios? De que maneira nós vamos abençoar a cidade de Jacareí, o vale, levantar necessidades? Sonhos começam e planejamentos passam a ser executados, primeiro, a partir de necessidades. Segundo, você identifica problemas. Neemias capítulo 2, versículo 10, apresenta ali os problemas. Antes, Esdras capítulo 4, 5 e 6, nós lemos da seguinte maneira: pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, que este rei, que é copeiro, que Neemias é copeiro dele, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Versículo 10 diz: Sambalate, o Eronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eu faço uma pergunta: como que Neemias soube disso? Que Sambalate e Tobias ficaram irritados quando alguém queria o bem de Jerusalém. O texto não deixa claro, mas já tinha uma história de problemas. Qual era a história de problemas? Falsas acusações. Provavelmente Neemias deixou o olheiro lá em Samaria para ouvir, porque um plano se frustrou, porque o inimigo foi mais astuto. Agora eu vou me preparar. Eu vou perceber quais foram os fracassos do passado. Eu vou aprender com os problemas. Por favor, não jogue os seus fracassos fora. Não jogue os seus fracassos fora. Diga para a pessoa que está do seu lado, bem devagarzinho, para não assustar: não jogue os seus fracassos fora. Nem financeiros, nem espirituais, nem familiares. Não jogue os seus fracassos fora, porque eles têm que virar em lições. Eles precisam, os problemas identificar, ele leva um segundo passo: avalia as causas destes problemas. Tenha uma visão clara que quando aconteceu, houveram situações que levaram ao fracasso. Não aconteceu, agora eu vou avaliar por quê. O que aconteceu? No versículo 7 do capítulo 1, Neemias, ele já deixa claro qual foi a avaliação que ele fez. Versículo 7, leiam comigo por favor, em voz alta, juntos. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele está dizendo: nós estamos assim porque nós nos afastamos do Senhor. Então ele está olhando para as raízes. Às vezes, irmãos, nós estamos lidando com os sintomas dos nossos problemas. Muitas vezes, quando eu atendo pessoas em crise de ansiedade, por exemplo, eu digo para ele: eu louvo a Deus pela sua crise de ansiedade. Fala assim: nossa pastor, eu achei que era ruim. Eu falo assim: é uma bênção. Mas por que é uma bênção? Porque é uma febre emocional. Aí eu falo assim: febre emocional, como assim? Quando você está com febre, você acha que é bom ou é ruim? É ruim, mas eu falo: é bênção. Por que é bênção? Porque a febre está dizendo: tem uma infecção no meu corpo, eu preciso imediatamente atacar. A crise de ansiedade é uma febre emocional. Algo dentro de você não está bem. E a crise está dizendo para você: para,
você precisa de ajuda. Você precisa ouvir, você precisa buscar. Nós devemos parar de lidar com as consequências, com aquilo que aparece fora. Deus muitas vezes está nos levando para lidar com as raízes, avaliar as causas e ver as raízes do problema. Neemias capítulo 2, versículo 19 diz: quando porém Sambalate, o Eronia, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram nós e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Novamente esses camaradas da oposição, as causas espirituais, as causas internas, as causas externas, aquilo que fez com que o projeto no passado não desse certo, entra no meu planejamento. Segundo, aliás, acho que é quarto, né? Relacionar os desafios, é o próximo passo. Nesse processo de levantar dados, você tem que relacionar os desafios. Você vai escrever quais são esses desafios espirituais, familiares, financeiros, de pessoas, morais, todos os desafios que você tem. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, leiam comigo por favor. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Agora, vou relacionar, qual é o desafio? As portas, o muro, a autoestima, a humilhação, as questões emocionais, espirituais, as situações de proteção. Quais eram os desafios ali? O povo estava em pobreza e humilhação. O povo estava vivendo uma injustiça social terrível, porque as portas queimavam, os juízes julgavam a cidade em suas portas. Portas queimadas, denunciavam um poder judiciário falido e apontavam para uma cidade onde não havia quem julgasse segundo a lei. Havia injustiça social e também não tinham segurança pública. Era um ambiente de insegurança. Os muros derribados significava não tinha como eles se reerguerem. Por isso que Neemias não começa pelas casas, porque os muros trariam segurança. Muitas vezes nós não conseguimos avançar quando os nossos aspectos de proteção e de segurança não são restabelecidos e reorganizados na nossa vida. Muitos muros do teu casamento precisam ser reconstruídos, por causa que foram destruídos pela infidelidade. Muitos muros na vida financeira precisam ser reconstruídos, porque você tomou às vezes decisões que afetaram a sua casa. E você precisa pedir diante de Deus para que estes muros sejam reconstruídos, porque há desafios. Começa com a ideia de trazer confiança, segurança e proteção, e ali você vai relacionar as oportunidades. Neemias relaciona oportunidades. O versículo 18 vai dizer: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Ele está dizendo: o rei aprovou, o rei mudou o decreto, o rei providenciou recursos, o rei, eu tenho aprovação, eu venho como representante do rei. Então existem oportunidades e ele aproveitou estas oportunidades. Aleluia, glória a Deus. Eu oro para que Deus faça com que você perceba quais são as oportunidades que Ele está dando para você. Alinhar os desafios, alinhar as definições estratégicas. Levantei tudo isso, agora eu vou organizar toda a minha informação que eu levantei, de necessidades, de oportunidades, de desafios, de problemas. Eu vou organizar
tudo isso e eu vou olhar como um todo, separar os valores, perceber os problemas, ver as raízes. Eu vou alinhar. Aqui inclui e envolve outras pessoas. É isso que ele está fazendo no versículo 18, envolver outras pessoas. Por isso, edifique sobre os pontos fortes e não sobre os pontos fracos. Você vai trabalhar em cima do que você tem nas mãos, naquilo que você faz melhor. E aquilo que você não tem, você precisa chamar outras pessoas para estarem ao seu lado. Eu já fracassei muitas vezes como líder em muitos sonhos. Na verdade, eu era tão sonhador, não conseguia viver nenhum dos sonhos porque eu não planejava. Eu não tenho muita habilidade de organizar. Quem trabalha comigo perto sabe que eu gosto de pensar, tenho na estrutura, mas não escrevo, e eu queimo muitas etapas em relação ao processo. Perto de mim sempre tem que ter gente que gosta de organizar processos, porque eu sou péssimo para organizar processos. Então muitos sonhos, e eu fiquei com a fama do pastor sonhador, mas perdi minha credibilidade. Quando falava, o próximo sonho é para lá, o pessoal falava, nem vai acontecer. Por quê? Porque não tinha mais credibilidade. Levou muito tempo para eu reestruturar a possibilidade de ter credibilidade. Hoje eu já sei que eu não vou ficar falando, abrindo minha boca, contando o sonho, se eu não tiver um projeto de como isto vai acontecer. Hoje eu entendo que eu trabalho, porém, há muitas coisas que eu conheço, que eu sei. Eu vou começar vivendo sonhos a partir dos pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? É sobre eles que eu vou começar e iniciar um processo de viver os sonhos. Isto que você vê, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, conceda-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro Qual era o ponto forte de Neemias? Era a pessoa mais próxima do coração do rei. O maior desafio e o milagre. E ele tinha uma intimidade com Deus. Ele ouviu falar de um Deus que faz maravilhas. E o ponto forte dele, eu estou próximo do rei. Deus tem dado para você dons. Deus tem dado para você experiências, talentos, conhecimentos. Todas estas coisas você vai começar a construir sonhos a partir do que você tem nas mãos. Meu pai, quando eu tinha 14 anos, ele ficou desempregado. Ficou mais de 1 ano desempregado. E as coisas estavam ficando feias em casa. Nós não tínhamos mais sustento. Ele estava iniciando a sua vida espiritual com Deus. Mas um dia ele lembrou que numa das viagens, ele foi no Rio Branco, capital do Acre, e viu aquelas máquinas de fazer raspa de gelo, sabe? Máquina coloca o gelo, você coloca, muito gostoso, né, André? Meu pai viu, na minha cidade ninguém conhecia isso. Quando ele ficou desempregado, então ele lançou um desafio. Comprou uma máquina parcelada a perder de vista, porque tinha um amigo que tinha uma loja, trouxe de Rio Branco para a minha cidade, na Bolívia, fronteira, e ele começou a fazer e a vender raspa de gelo. Bombou. Botou um carrinho para mim, um para minha madrasta, outro para ele, e nós bombamos, porque vivemos algo que ninguém fazia, mas ele coletou informações, ideias. Depois de 3 anos, aquela cidade virou tanta raspa de gelo, mas durante aqueles 3 anos, meu pai fez um curso de contabilidade, que foi uma outra profissão, porque aquele projeto era apenas para 3 anos. Depois disso nós fomos a outro sonho e a muitos outros projetos. Você está entendendo? Aprendi com meu velho, com muito carinho falo isso, tá bom? A viver, alinhar definições estratégicas. Trabalhe e edifique sobre os seus pontos fortes. Você precisa ter claro quais são as oportunidades, mas também quais são as ameaças.
porque você vai se antecipar às ameaças. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso. E o versículo 19, que nós já lemos, mas também tem Sambalate e Tobias. A oportunidade é o rei, mas Sambalate e Tobias estão ali, bem atentos para também vir. Eu preciso. E aí eles anotaram, e ele viveu. Foram 3 grandes estratégias que os inimigos usaram: a zombaria, o desprezo e as falsas acusações. Então eles se prepararam. Neemias se preparou para lidar com os fracassos do passado. Ele saberia o que ele precisa fazer. Assim também vocês nos seus projetos. Muitos fracassos que você viveu são lições que você não pode jogar fora e se preparar para você não cometer os mesmos erros. Por favor, cometa erros novos, porque aí já é burrice, né, gente? Desculpem, mas é verdade. Vamos lá. Levar em conta as forças internas e externas que favoreçam ou atrapalhem a realização dos sonhos. Forças, aqui pode incluir aspectos espirituais, das trevas, de demônios, incluem pessoas, incluem forças internas que favorecem, que podem estar dentro. Você vai ver quando chegar em Neemias 5, que tinha problema que vinha de dentro do povo. Não pense que havia só ameaça de fora. Tem pessoas às vezes que dentro de você, perto de você, serão grandes empecilhos. E o diabo conhece essas estratégias. Então, assim como tem potenciais internos nossos, valores que eu tenho, como também fragilidades, eu preciso estar atento a isso. Eu costumo dizer a pessoas que o diabo vai usar tudo que sempre deu certo para destruir você. De novo, eu volto a falar isso de novo. O diabo vai usar as mesmas coisas que sempre fizeram com que você caísse e destruir os teus sonhos. A sua responsabilidade agora é você se preparar para lidar com estas forças internas e externas que vão contribuir ou atrapalhar. Eu lhes respondi, diz o versículo 20, a uma falsa acusação. Vocês querem se rebelar contra o rei? Eu lhe respondi, diz o versículo 20, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Ele está fazendo uma escolha. Quem vou ouvir? Os críticos de plantão? Os opositores de plantão? Quem você vai ouvir? O que você vai escolher para ficar no teu coração? Porque você não escolhe os que vão te criticar, você não escolhe quem vai zombar, você não escolhe quem vai dizer quem vai dar certo, você não escolhe as barreiras, mas como você vai enfrentá-las é uma escolha sua. E você tem que estar pronto para viver estes sonhos dessa maneira. Que mais? Você precisa responder a pergunta: quem mais? Alinhar as estratégias começa a envolver pessoas, seleção de gente. Quem é um empreendedor, um empresário, sabe o quanto a ideia de contratar é fundamental. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. Tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalho. A habilidade de contratar pessoas chaves diferentes de você, em saber lidar, é o que faz diferença para você viver grandes sonhos ou não. Todo sonho, você sempre vai precisar de pessoas. Eu tenho dito para muitos jovens que estão formando na faculdade, eu digo que às vezes me atrevo a dizer, que é mais importante, ou tão importante quanto o tipo de faculdade que você faz, é o tipo de rede de contato que você cria. É o famoso QI. Não grau de inteligência, mas de
qualificação de inteligência, mas quem indique mesmo, né? Então você tem que ter uma rede de influência, de importância. Construir é extremamente valorizado, porque são estas pessoas, andar no meio de tudo isto, o network, a sua rede de contato, que vai fazer com que você entre ou não. Informações é importante. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei me atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais dos exércitos de cavaleiros que o rei enviou comigo. Preste atenção. Olha a inteligência de Neemias. Muitos projetos você vai passar por lugares que você precisa permissão. Ministérios, por exemplo. Eu falo, irmãos, todo é de Deus, mas nós organizamos os ministérios. E é tão sábio quando a gente pede permissão, quando você entra no terreno do outro, quando você precisa do recurso do outro. É tão importante, não invada. Neemias não está invadindo, ele está dizendo: eu preciso de carta, tenho que passar por tal lugar, preciso de madeira para as portas, preciso de tal lugar, preciso da guarda, eu tenho que chegar com proteção, preciso chegar dessa maneira. É assim que você vai caminhando. Nomear os planos de ação. Você alinhou, agora você sabe o que combina com o que combina com quem. Agora você já tem as coisas, o projeto está sendo construído, você levantou necessidades, você está alinhando as coisas, algumas vão ficar de fora. Agora entra a nomeação de planos de ação. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei o prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, olha o plano, gente, já tinha ele nomeado antes. Se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas aos governadores. Ele já sabia, não levantou necessidades, ele já sabia tudo o que ele precisaria. Ele tinha organizado as ideias. Portanto, preste atenção agora. Definição dos planos de ação, com base no levantamento de dados, partindo das pessoas e não dos alvos. Por que não dos alvos? Porque você pode ter projetos lindos, queridos, mas se você não tiver gente, eles não vão acontecer. Começa sempre a execução a partir de gente. Eu, por exemplo, fiz morrer um monte de ideias quando eu comecei o ministério. Porque eu tinha ideias legais, mas não tinha gente. O que adianta uma ideia legal? Só matava a ideia, só queimava o projeto. Eu nunca começo um ministério se não tiver um líder. Na verdade, nós não multiplicamos PGMs, por exemplo. Nós multiplicamos líderes. Porque sempre começa com quem? Não adianta você ter uma ideia maravilhosa se não tem gente. Comece orando e clamando, e comece pelas pessoas, não pelos alvos. Não que os alvos vão ficar de fora, eles estão dentro. Olhe lá, definição de objetivos, estratégias e metas para cada plano de ação. Agora, neste momento, você tem que definir quais serão os seus objetivos, quais serão as suas estratégias e quais serão as suas metas. Nos seus objetivos, você precisa de uma descrição desafiadora. Não pode ser nem enorme demais num curto período de tempo. Esse é o maior erro dos brasileiros quando planejam. Eles fazem alvos enormes para curtos períodos de tempo. A galera quer sair da faculdade no primeiro ano, já quer ficar 1 milhão. 1 milhão, quero carro, quero tudo. 1 ano, não vai dar, você vai morrer. Não vai não. Não faça isso. Os palmeirenses se planejam com muito mais inteligência. Os corintianos, não posso falar não, que ultimamente está ruim para o meu lado. Vamos embora. Objetivos, descrições desafiadoras.
Agora, o segundo erro dos brasileiros em relação ao objetivo é que num período de 10 anos, o alvo deles é deste tamanho. Um ano, não consegue nada. Mas em 10 anos, olha para trás, como diz o salário, pequenininho, muito pequeno. Ali, nas estratégias, você vai deixar claro, em verbos, em ações, qual é a forma de atingir este objetivo. Qual é a forma de você atingir este objetivo? Em etapas, em processos. Ali vem as metas. As metas são alvos mensuráveis para atingir o objetivo. De que maneira? Quando o alvo é enorme, você organiza em fases menores. Quando nós chegamos aqui, quanto custaria para a gente mudar para lá? Primeira vez que eu ouvi 20 milhões, eu falei, Jesus amado, se a gente for pensar nisso, a gente não vai. Mas quando você diminui, faz coisas pequenas, aquilo se torna viável. Eu continuo pensando grande, mas a gente começa pequenas metas, mensuráveis, e ali você trabalha. As estratégias para levantar, agora entra algo importantíssimo aqui. Quais vão ser as suas estratégias para levantar os recursos necessários para alcançar o seu sonho, o seu projeto? Seu projeto é casar? Então vamos lá. Se você vai dizer assim, vou casar ano que vem, a menos que Deus tenha dito claro para você, casamento é um projeto. Você veja quanto você vai gastar nisso, o que você tem, o que você vai fazer, o que é importante, os seus valores, tudo isso vai determinar o quanto você vai gastar a respeito dos seus recursos. Eu gostaria um dia pregar uma mensagem só sobre isso, como levantar recursos. Pode ser que no meio desse caminho eu fale uma sobre elas, tá bom? Aprendi bastante coisa. Vamos lá. Entender mais as implicações a respeito dos desafios. Porque nesse processo, muitas coisas começam a mudar. Não seja rígido. Você precisa ser flexível. Ali você tem que fazer negociações. Você vai ver, à medida que estudamos Neemias, que ele mudou a estratégia algumas vezes. O alvo continua o mesmo, mas a maneira de alcançar precisou de várias adaptações. Faz parte no transcorrer de uma jornada, você muitas vezes, por conta de implicações, você ter que se reorganizar. Definir uma equipe de planejamento, ou conselheiros peritos, ou possível assessoria. Aqui que muita gente quebra a cara. Por falta de conselheiros, diz a Bíblia, morrem os projetos no meio do caminho. Aqui entre nós, irmãos, nós homens somos uma raça muito orgulhosa. A gente não gosta nem de pedir informação para onde fica o lugar. A gente quer descobrir sozinho, né? Nós não gostamos de pedir ajuda. E muitas vezes nós homens levamos a nossa família para o buraco por causa de não pedir conselhos. De não ter uma equipe de assessoria. Às vezes você precisa entender que há pessoas que conhecem o caminho das pedras ou das joias. Tenha informações, ouça tudo o que você tem por aprender. Quanta gente fracassa no negócio porque ela idealiza um negócio e ela não pesquisou a respeito de como as coisas funcionam. Ou às vezes você tentou e quis aprender apenas com os seus próprios erros. Conselheiros é fundamental, ou seja, escute pessoas, gente que já chegou, que já andou, que já caminhou, cole com ele. Gente, se eu fosse um universitário, eu teria o risco de trabalhar até de graça dentro da profissão que eu tinha, só para aprender. Eu trabalharia sem problema nenhum. Eu diria, me paga a passagem, eu quero aqui aprender. Alguns adolescentes e jovens que estão entrando na faculdade, entram em crise, eu não sei qual profissão. Eu falo, converse. Sua área exata, defina pelo menos a área. Definiu a área, nos primeiros 2 semanas de toda a faculdade, você consegue entrar nesses cursos, como ouvinte. Ouvir o que é, faça entrevistas, converse com eles, saibam. Estas informações serão fundamentais para você viver projetos de vida. Tenha conselheiros.
tenha conselheiros. E ali você já organiza as operações. Agora entra a execução do negócio, do casamento, do sonho, do projeto, da loja, da empresa, do ministério, daquilo que nós estamos vivendo. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra, juntos comigo, essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Senhor. 52 dias. Uau! 52 dias. Mudou-se a história de 120 anos, gente. Pensa num negócio desse. 52 dias. Preciso responder a 2 perguntas. Primeira delas, que etapas de planejamento eu preciso alcançar para viver o desafio? E em segundo lugar, em quanto tempo irei fazer isto? Em quanto tempo irei fazer isto? Portanto, definição das implementações e das funções das pessoas envolvidas. É projeto de família? O que a mamãe vai fazer? O que os filhos vão fazer? O que você vai fazer? O que o titio vai fazer? Qual é o projeto? É o casamento? Qual é o papel do noivo? Qual é o papel da noiva? Dos padrinhos? Você tem que botar as funções claras. Como isto vai acontecer? Definir as prioridades e o orçamento. O que vem primeiro? O que vem depois? O que eu vou gastar? O que eu não vou gastar? O que eu tenho que abrir mão? Prioridades de acordo com o seu alvo. Definição dos critérios de gerenciamento. Ou seja, gerenciamento envolve a avaliação contínua para ver se você está realmente, de fato, vivendo isto. E ali tem o calendário, o cronograma de todas as coisas que você vai fazer. Quero concluir com os pontos escritos pelo pastor Rick Warren no seu livro sobre liderança, falando desse 2º capítulo. Ele trouxe 6 lições que impactaram a minha vida. Este plano eu tirei de um seminário do pastor Josué Campanhã e também de um livro escrito por ele chamado Planejamento Estratégico, que apontou estes 5 pontos. Dali que eu tirei as ideias. Diz assim: pessoas que vivem os seus sonhos pensam nos detalhes. Leiam comigo, por favor. Pessoas que vivem seus sonhos pensam nos detalhes. Pessoas que vivem seus sonhos, leiam comigo, se preparam para as oportunidades. Pessoas que vivem os seus sonhos fixam uma meta. Pessoas que vivem os seus sonhos fixam datas limites. Qual é a data máxima para isso? E pessoas que vivem os seus sonhos preveem os problemas. Preveem, se antecipam aos problemas. E pessoas que vivem os seus sonhos, elas calculam o preço. Calculam o preço. Esta é a vontade de Deus para nós. Amém? Nós estamos em uma oração de 100 dias pelo lugar dos nossos sonhos. Dia 15 de novembro, nós temos um processo de avaliação. Que Deus nos conduza. Mas eu tenho orado, irmãos, para que no dia 31 de março, é o último dia que eu gostaria de estar aqui. Eu tenho orado e buscado diante de Deus, que seja o último dia para nós estarmos neste lugar. Que o Senhor nos abençoe. Coloque isto diante de Deus. Você vai ter a oportunidade de ver o esboço. Olha lá no YouTube, para por algum momento. Avalie se você tem feito planos. Como está a sua história? Quero que você feche os seus olhos por um instante. Você tem ouvido durante este ano sobre sonhos? Durante esta semana, pessoas escreveram, gravaram áudios, passaram no gabinete e têm dito: pastor, eu tenho parado de sonhar.
Outros têm me dito: pastor, eu tenho sonhado só sonhos que envolvem outras pessoas, mas eu não tenho sonhos meus pessoais. Outros têm dito: pastor, eu tenho traumas de projetos, de ideias. Alguns têm dito: pastor, eu tenho feridas, eu já fui muito machucado. E Deus tem mostrado em que momento do planejamento você está, em que parte você falhou, quais foram as coisas que não aconteceram. Ele o tempo todo refaz as coisas novas. Então você vai ter a oportunidade, enquanto nós cantamos, todos que estão orando, dizendo: Senhor, me dê a clareza. Enquanto nós cantamos e você quer orar pelos teus sonhos e projetos e planos, e também para você perceber a vontade de Deus. Talvez hoje você está dizendo: Deus fala, Deus ministra, eu não ouço a sua voz, eu nunca ouvi a sua voz. Talvez você precisa voltar ao primeiro passo e entregar a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz que só ovelhas conseguem ouvir a voz do pastor. Talvez você precise se render a Jesus pela primeira vez. E se você entende que nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, quero orar com você agora. Você vai orar comigo dizendo: Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu entendo, Senhor, que eu desejo ouvir a tua voz, mas eu nunca ouvi. Então eu reconheço que preciso do perdão do Senhor, dos meus pecados de palavras, de ações, de omissões. Eu convido o Espírito Santo de Deus a vir morar em mim, porque eu quero ser do Senhor. Vem, Espírito Santo, e batiza a minha vida. Eu desejo ser uma ovelha deste pastor. Me entrego com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu coloco diante do teu altar a minha vida e te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Amém? Enquanto nós cantamos, quero pedir que você se coloque em pé. Nós vamos cantar novamente Jesus, plano melhor. E se você deseja colocar algo diante de Deus, você vai vir aqui dizendo: Senhor, eu quero colocar os meus planos, eu quero colocar os meus sonhos, eu quero receber diante de Ti. Nós vamos cantar juntos e eu vou orar por você durante esse tempo. Louvemos ao nosso Deus.